Com certeza algo que dá muito destaque para DC Comics é as personagens femininas, tanto vilãs quanto heroínas, e com certeza uma das melhores HQs que eu já li na minha vida foi essa da Arlequina agindo junto com a Era Venenosa. Elas trabalharam como irmãs para tentar se tornar heroínas. Essa história é muito boa, tenho certeza que você vai curtir demais. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história dessa HQ aqui, que é um livro, uma história em quadrinho que conta como foi essa união da Arlequina com a Era Venenosa. Essa história aqui conta como que elas duas se conheceram, conta como a Era Venenosa morreu, né? Não vou dar spoilers antes da história começar, mas como ela ressurgiu depois para continuar trabalhando com a Arlequina. E nessa revista elas tentaram virar heroínas, o que é algo muito surpreendente, né? Uma novidade. O que faz essa história ser fantástica, uma das melhores HQs que eu já li, de verdade. Então eu recebi um feedback muito positivo de vocês na história do Surfista Prateado que tem aqui no canal. Eu fiz a história do Surfista Prateado Novo Alvorecer, vocês comentaram que a história narrada ficou muito boa. Então como vocês comentaram, eu vou trazer mais um vídeo igual àquele. Então nesse vídeo aqui eu vou apenas apresentar agora esse comecinho para vocês terem uma noção de como vai ser essa história. Então a gente vai ler a sinopse e eu vou narrar a história enquanto as imagens vão passando para vocês dessa HQ fantástica. Então para mais vídeos como esse de histórias em quadrinho, deixa o seu like aqui, esse feedback é muito importante para trazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal e ativa o sininho caso você seja novo, seja muito bem-vindo à comunidade História Deles, e as redes sociais do canal estão todas aqui na descrição. Então agora sim vamos ver como é que foi a Arlequina e a Era Venenosa. Vamos lá! Sinopse. Depois dos catastróficos eventos de Heróis em Crise, Era Venenosa decididamente não é mais a mesma. Sua relação com o Verde foi prejudicada, e Arlequina está determinada a ajudar sua amiga a voltar ao normal. O problema é, por onde começar? As coisas ficam ainda mais complicadas quando o Homem Florônico, mais poderoso do que nunca, ameaça colocar a fragilizada Era em perigo. Para fugir do inferno vegetal, as duas vilãs, ou heroínas, partem para a estrada em busca de ajuda. Depois de caírem em uma armadilha do Chapeleiro Louco, chegam à conclusão de que fugir não vai resolver nada. Será preciso encarar o vilão de frente. E o presente de Lex Luthor será útil ou não? Em uma odisseia onde nem tudo é o que parece, resta torcer para que, no fim, a amizade vença. A aclamada roteirista Jody Houser e a talentosa desenhista Adriana Mello reúnem a dupla de melhores amigas mais querida de todas em uma minissérie sobre cura, companheirismo e a velha luta pelo bem contra o mal. A história começa com a Arlequina contando um tipo de resumo sobre o que aconteceu. Basicamente, ela e a Era Venenosa eram praticamente irmãs, então a Era Venenosa morreu no evento Heróis em Crise, e depois de passar um tempo sozinha, a Arlequina achou um pedaço de flor que era da Era Venenosa, e a partir dessa flor nasceu a Era Venenosa de novo. Depois vemos um pouco de como foi o dia a dia delas duas juntas, sendo que a Era Venenosa, por ter acabado de ser renascida, ainda não estava muito bem, então ela estava meio que pelada e só com tecido de planta do seu corpo. Então a Arlequina achou uma caixinha que o Lex Luthor tinha dado para ela muito tempo atrás, uma espécie de presente para ela, algo que ajudaria a Era Venenosa. Então quando ela vai mostrar essa caixa para Era, ela simplesmente come o que tinha ali, e aquilo era um fertilizante especial. Na hora de dormir, aquilo que a Era Venenosa comeu tinha alguma química especial, e o que fez com que seu corpo começasse a mudar e evoluir do nada. Então na manhã seguinte, quando as duas acordam, a Arlequina se impressiona com a nova aparência de Era, porque ela estava linda. E nessa mesma manhã, a Arlequina começou a desabafar com a Era Venenosa. Começou a falar que essa ideia de ser super vilã só estava atrasando elas, que elas estavam com uma rotina muito chata e precisavam de uma mudança nesse padrão. Então ela resolveu que agora queria virar super-heroína junto com a Era Venenosa, começar a bater em bandidos e tal. Mas antes que ela pudesse concluir sua fala, um monte de monstros de plantas e árvores começam a surgir do chão. E a Arlequina pensava que era a Era Venenosa se descontrolando mais uma vez, mas na verdade era um novo vilão surgindo naquele momento: o Homem Florônico. Então o Homem Florônico começa a explicar que ele está ali somente para derrotar a Era Venenosa, porque agora ele dominou tudo do verde, ou seja, de plantas, e está prestes a dominar o mundo.
E naquele momento, enquanto ele estava falando, a Era Venenosa se enfureceu e conseguiu se soltar, mostrando para o Homem Florônico que ela domina muito mais o poder do Verde do que ele. Então os dois começam a lutar. A Arlequina intervém na luta e aciona o sistema de segurança de incêndio daquela casa, tocando fogo no Homem Florônico. E enquanto ele queimava, as duas conseguiram fugir dali. Quando elas finalmente têm um tempinho para descansar, começam a se questionar de onde vão se abrigar agora. E a Arlequina tem uma ideia: se abrigar na casa de um velho amigo que não é de muita confiança. Quando elas chegam lá, é revelado a identidade desse cara. Aquele era o Chapeleiro Louco. E para dar uma resumida nesse capítulo para vocês, a Arlequina descobriu que enquanto ela e a Era Venenosa descansavam na casa dele, ele planejava traí-las e transformá-las em escravos mágicos. Então eles começam a lutar e a Era Venenosa chega, derrotando o Chapeleiro Louco, transformando ele num tipo de escravo de plantas, com um beijo. E depois disso a Arlequina e a Era fogem dali, ficando mais uma vez sem abrigo. Então no caminho da estrada elas param em um parque de diversões abandonado, com tema jurássico, de dinossauros. E quando entram nele, veem que lá quem governa é uma mulher chamada Draco Rex, que aparentemente parecia ser legal, gente boa. Mas adivinha, mais uma vez elas foram traídas e então lutaram com o povo daquela Draco Rex. Sendo que uma réplica do Homem Florônico apareceu no local também. Mas elas derrotaram todos e tudo, deixando o parque de diversões pegando fogo e mais uma vez elas fogem do lugar. Porém dessa vez elas não vão mais fugir, e sim partir para cima do Homem Florônico para acabar com isso de uma vez. No próximo capítulo, vemos que elas foram até o centro da cidade porque lá estava cheio de plantas e elas queriam realmente matar o Homem Florônico de uma vez. Mas quem aparece no local para investigar é a Batwoman, que começa a brigar com a Arlequina e a Era Venenosa. Mas a luta para, então a Arlequina e a Era Venenosa explicam para a Batwoman que dessa vez não são elas as vilãs, e sim elas estavam ali fazendo trabalho de herói ao procurar o Homem Florônico, que é o verdadeiro vilão. Então, incrivelmente, as três se unem e começam a trabalhar juntas em equipe para derrotar as plantas. Mas no meio disso, a Batwoman teve que ir embora e agora ficou só a Arlequina e a Era Venenosa, que estavam quase alcançando seu objetivo. Quando elas finalmente chegam no local, quem estava lá não era o Homem Florônico, mas daí surge uma flor rosa gigante revelando que essa pessoa era a verdadeira Era Venenosa. No próximo capítulo, vemos uma explicação para todo esse mal-entendido. Na verdade, a verdadeira Era Venenosa não morreu no Heróis em Crise, mas ela apenas ficou em uma espécie de hibernação. E essa Era Venenosa, que estava com a Arlequina agora, era nada mais nada menos do que uma parte, como se fosse um pedaço da verdadeira Era Venenosa. Ou melhor, uma simples muda de planta da Era Venenosa original. E essa, a verdadeira Era Venenosa, estava com muita raiva da Arlequina, por ter trocado, entre aspas, ela por sua muda, digamos assim. Então basicamente ela estava com ciúmes porque a Arlequina abandonou ela, de certa forma, por ter achado que ela tinha morrido e passou a conviver em uma relação super carinhosa com a outra Era Venenosa. E foi revelado também que ela é a culpada por todos os ataques, inclusive era ela quem estava controlando o Homem Florônico, afinal de contas. Mas então, nessa confusão toda, a outra Era Venenosa pula na frente da Arlequina para proteger ela. De tão forte que era o laço delas que elas tinham criado, as duas estavam dispostas a lutar juntas contra a mãe, digamos assim, da Era Venenosa que estavam com a Arlequina. Então as três começam a lutar, Era Venenosa e Arlequina contra a verdadeira Era Venenosa. Até que as duas são arremessadas para longe. Então a Era Venenosa, que estava com a Arlequina, tem um plano. Ela iria tentar usar todo o seu poder e a sua força para se unir de volta à verdadeira Era Venenosa. Desta forma, talvez os sentimentos da verdadeira Era Venenosa pela Arlequina voltariam à tona. Em uma despedida muito, mas muito emocionante, a Arlequina foge enquanto as duas Eras Venenosas iam se enfrentar e dar um fim naquela história. Ao fim da história, a Era Venenosa do bem, digamos assim, consegue se unir a outra Era Venenosa, voltando a ser apenas uma única Era Venenosa. E a Arlequina pega o carro e foge do lugar, jurando a partir daquele momento que ela iria ser uma heroína muito boa, tão boa quanto, isso mesmo, a Era Venenosa.
E é isso, essa foi toda a história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história fantástica da Arlequina e da Era Venenosa. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, clique em gostei, porque esse feedback é muito importante pra mim. Se você dá o like, eu trago mais vídeos de histórias narradas, histórias em quadrinhos. O canal é totalmente focado em conteúdo nerd, como Marvel, anime, DC, séries, jogos, mangás, filmes. Aqui tem um conteúdo nerd muito completo. Então se inscreve aí e ativa o sininho, porque você não vai se arrepender. Aqui é só conteúdo de qualidade. Então eu espero você na próxima. Fica ligado e fui!